Romanos 6,5 diz assim: Pois se formos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. Quando Paulo ele fala sobre estar unido com Cristo, ele não está falando apenas de uma ideia bonita ou de um sentimento religioso. Ele está falando de uma realidade que muda a nossa maneira de viver. Romanos 6 mostra que, pela fé em Cristo, existe uma mudança profunda na nossa relação com o pecado e com a vida que recebemos de Deus. Vamos entender isso juntos. Primeiro ponto: o que significa estar unido com Cristo? Estar unido com Cristo significa pertencer a Ele pela fé. Paulo, ele usa a imagem da união com Cristo para mostrar que aquilo que Cristo realizou tem consequências na vida daquele que crê. Não somos apenas pessoas que admiram Jesus de longe. Somos chamados a viver uma nova vida nele. E essa união começa quando colocamos a nossa fé em Cristo e passamos a pertencer a Ele. Segundo ponto, unidos com Cristo em sua morte. Paulo ele diz: se formos unidos com ele por uma morte igual à dele. Isso não significa que morreremos fisicamente na cruz como Jesus morreu. O sentido é espiritual. Cristo morreu para tratar com o pecado, e aqueles que estão unidos a Ele são chamados a considerar que a antiga vida dominada pelo pecado não deve mais governá-los. É exatamente isso que Paulo explica no contexto de Romanos 6. O pecado não deve continuar sendo o nosso Senhor. Isso não significa que os cristãos nunca mais vão enfrentar tentações ou cometer erros. Significa que o pecado não precisa mais determinar quem somos e como vivemos. E Cristo, a nossa relação com o pecado, ele mudou. Terceiro ponto: unidos com Cristo em sua ressurreição. Paulo continua dizendo: assim também seremos unidos com ele, por uma ressurreição igual à dele. Jesus morreu, mas não permaneceu na morte. Ele ressuscitou e vivo está. E a união com Cristo aponta para uma nova vida. Isso tem uma dimensão futura, porque aguardamos a ressurreição e a vida eterna com Cristo. Mas também tem uma dimensão presente. Quem pertence a Cristo é chamado a viver de maneira diferente hoje. Não somos chamados a continuar presos ao antigo modo de viver. Cristo nos chama para uma vida transformada. E o que isso muda na prática? Muda a maneira de como enxergamos o pecado. Quando a tentação aparecer, não precisamos mais pensar: eu sou assim mesmo e nunca vou mudar. Em Cristo existe uma nova realidade. O pecado, ele pode nos tentar. Podemos até tropeçar, mas não precisamos nos entregar a ele como se fosse o nosso Senhor. Também muda a maneira de como enfrentamos as nossas fraquezas. Nossa esperança não está mais em sermos fortes sozinhos. A nossa esperança está em Cristo. E muda também a maneira de como enxergamos o futuro. A ressurreição de Jesus garante a esperança de que a morte não terá a palavra final para aqueles que pertencem a Ele. Por isso, nesse texto, não é apenas um versículo para conhecermos, é uma verdade para vivermos. Se estamos unidos com Cristo em Sua morte, somos chamados a abandonar o domínio da antiga vida. E se estamos unidos com Cristo em Sua ressurreição, somos chamados a viver uma nova vida. Então, quando o pecado tentar dominar você, lembre-se, você pertence a Cristo. E quando pensar que não existe mudança possível, lembre-se, em Cristo existe uma nova vida.
E quando você olhar para o futuro com medo, lembre-se, Jesus morreu, ressuscitou e é a nossa esperança. A mensagem de Romanos desse texto é simples, mas é muito profunda. Quem está unido a Cristo não deve continuar vivendo como antes. Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou e não está dentre os mortos. E aqueles que pertencem a ele são chamados a viver uma nova vida, esperando também a ressurreição que Deus prometeu. Que a nossa vida demonstre aquilo que cremos, que não apenas digamos que pertencemos a Cristo, mas que as nossas escolhas, atitudes e maneira de viver mostrem que realmente pertencemos a Ele. Eu estou em Cristo. Minha antiga vida não precisa mais me dominar. Fui chamado para uma nova vida. A minha esperança está naquele que morreu e ressuscitou. Amém? Pense nisso e que Deus te abençoe.